Oi, gente, voltei. Agora vamos a uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 22, do 1 ao 6. O vídeo da leitura já está no canal. Agora vamos à pequena explicação, que foi o plano para matar o Senhor Jesus e o pacto da traição. Então, gente, depois de o Senhor ter ensinado tantas coisas, né, para que ninguém caísse em tentação. Ele ensinou para que ninguém caísse. Presta atenção, ele ensinou muitas coisas para que nós não caímos em tentação. Presta muita atenção nisso. Então, ele ensinou tanto, mas um dos seus apóstolos, chamado Judas Iscariotes, parece que não prestou atenção, né? Então, a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa, né? Que, por sinal, não tem nada a ver com a Páscoa que conhecemos. Eu sei que não é época de Páscoa, mas se eu não explicar isso para vocês, muita gente não vai entender. Então, eu tenho que explicar esse contexto aqui para que vocês saibam como que é a Páscoa e por que existe a Páscoa, tá? Então, como eu falei, né, por sinal, não tem nada a ver com a Páscoa que conhecemos, né, que a Páscoa que nós conhecemos aqui é o quê? Ovo de chocolate, coelhos. Então, isso é festa pagã. Foi o que o inimigo colocou do lado. O Senhor faz as coisas corretas, o inimigo tem inveja, vai lá e coloca uma coisa paralela ali, sabe? Inventa, põe uma mentira. Então, do lado da correta, ele põe aquela mentira e o povo cai, né? Então, gente, a Páscoa verdadeira, né, foi instituída por Deus, né? Então, isso foi mais ou menos nos anos 1445, antes do Senhor Jesus nascer, quando Deus instituiu a Páscoa. Certo? Foi quando isso aconteceu, quando os hebreus, eles estavam escravizados no Egito, que eles ficaram lá por 430 anos, né? Ficaram lá, quando resolveram pedir ajuda ao Senhor, né? O Senhor levantou Moisés para falar com o faraó que libertasse os hebreus. Mas o faraó não deixava de jeito nenhum. Mesmo após as 9 pragas, que foram 10, mesmo após as 9 pragas, o faraó não deixava, não liberava os hebreus de jeito nenhum, assim como Deus estava pedindo, certo? E aí, só quando houve a última praga, que foi a morte dos primogênitos, tá? Aqui quando fala a morte dos primogênitos, são dos egípcios, né? E também de alguns hebreus que não aceitaram os ensinamentos e não escutaram o conselho do Senhor. Aqui é para todos que não escutaram, para todos que não queriam saber, certo? Tenho certeza que assim como teve os primogênitos dos egípcios morreram, alguns dos hebreus que também não aceitaram devem ter morrido também, assim como muitos egípcios aceitaram e seguiram os hebreus, certo? Então a gente vê que, né, é uma coisa ligadinha ali na outra, temos que prestar atenção. Então, depois dessa morte dos primogênitos, inclusive do primogênito do faraó, que morreu, que ele resolveu deixar os hebreus saírem, né, liberarem eles. Então vamos lembrar, gente, que a Páscoa, ou Pessa em hebraico, como eles falam, né, os hebreus, os judeus falam Pessa. Pessa foi ensinada por Deus a Moisés, né? A Páscoa foi ensinada por Deus a Moisés, que teve que ensinar todos os hebreus a separar um cordeiro sem defeito. Olha só, gente, vai fazendo um paralelo aí com o Senhor Jesus, tá? Ó. Os hebreus, eles separaram um cordeiro sem defeito e usaram o sangue do cordeiro passando por todos os umbrais das portas das casas. Aquele sangue onde eles mataram o cordeiro tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito,
Vamos ver que depois de 1445 anos, o Senhor Jesus ia nascer e ia ser esse cordeiro. Preste atenção, tá? Então, esse cordeiro foi morto sem defeito, isso muito antes do Senhor Jesus. Eles usaram o sangue, assim como Deus falou, pega o sangue desse cordeiro perfeito, vocês vão passar nos umbrais das casas de vocês. Todos que fizerem isso devem ficar dentro de suas casas após passar o sangue nos umbrais das portas. E aí vocês vão assar esse cordeiro e vão comer dentro de casa já pronto, vestido, com sandália nos pés, cajado na mão, pronto para sair. Então vocês vão comer esse cordeiro assado com ervas amargas. As ervas amargas é para lembrar que o que eles iam passar, o sofrimento que já tinham passado e ainda iam passar pelo deserto, né? Aqueles que não respeitassem o Senhor, né? Porque se não respeita, se não tá alinhado com o Senhor, vai sofrer, óbvio, né? E o pão sem fermento. O pão sem fermento, quando fala que é o pão ázimo ou pão sem fermento, é um pão verdadeiro. Ele não tá inflado, ele não tá bonito, sabe? Porque o pão, quando a gente põe o fermento, ele fica lindo, né? Cresce, fica bonitão. Então, tudo aquilo que fica muito inflado, muito bonito por fora, e às vezes por dentro ele não tá correto, né? Então, vamos ter um pensamento assim, tá? E aí, todos tinham que ficarem já prontos, como eu falei, para saírem assim que fossem alertados, certo? O Senhor falou, Moisés avisa os hebreus que eles vão pegar esse cordeiro, eles vão matar, tirar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais das portas, e o cordeiro vocês vão assar, vão comer dentro das suas casas, fechem a porta, que meia-noite o anjo vai passar, certo? Então, todos foram alertados. Por isso, gente, que chama Pessa, chama Páscoa em hebraico. E Páscoa para nós, Pessa em hebraico, certo? E Pessa, né, Páscoa, significa passar por cima. Presta atenção a palavra Pessa, passagem, passar por cima. Enquanto o povo hebreu e alguns dos egípcios obedeceram às ordens de Deus, o anjo da morte passou por cima dessas casas, né, as casas que estavam com o sangue, que estavam marcadas. O anjo da morte não entrou. Nenhum dos primogênitos foram mortos, certo? Por quê? Porque essas casas estavam protegidas pelo sangue do cordeiro. Então, aqueles que não passaram, que não obedeceram o Senhor, todos os primogênitos, incluindo os primogênitos dos animais, foram mortos, certo? O anjo da morte passou por cima e foi lá. Não tem o sangue, então não está protegido. Então, vai morrer os primogênitos, assim como o pai falou, assim como Deus falou. Então, gente, foi assim que a Páscoa passou a ser uma tradição, foi orientada por Deus, né? Então, depois de 1445 anos que foi dada essa ordem por Deus, né? Não foi pelo homem, foi pelo Senhor, né? Aí, depois de 1445 anos, é muito ano, né? O Senhor Jesus, ele é chamado de Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para selar esta profecia de 1445 anos atrás lá, né? E todos nós que o aceitamos, né? Que se nós obedecermos, nós também estamos protegidos pelo sangue dele, que foi feito de uma vez por todas, acabou. Ele não vai vir derramar sangue mais sobre ninguém. Ele já morreu lá na cruz, sofreu, derramou o sangue dele lá e selou, como se tivesse selado lá no comecinho, lá no Egito, que passou o sangue nas portas, nos umbrais das portas. Então, ele passou ali para todos que aceitar. Quando você aceita ele, você já está coberto com o sangue do Senhor. Ninguém pode te fazer mal, né? Ou seja, o inimigo não pode te fazer mal. Por quê? Porque ele não pode nos fazer mal, porque nós aceitamos ele, nós ficamos protegidos pelo sangue dele, que é do nosso Senhor Jesus, né? Que foi derramado
assim como do cordeiro, mas com uma grande diferença, né, gente? Porque é o sangue do nosso Deus, é o sangue puro. Até então foi um animalzinho, mas depois ele mesmo que veio, ele foi, eu vou fazer de uma vez por todas. Acabou. Então, depois da morte do Senhor Jesus, não precisa mais matar nenhum tipo de animais. Acabou. A morte do Senhor já serviu para tudo, acabou. É tanto que de 2000 anos para cá não tem mais sacrifício, acabou o sacrifício que faziam no templo de Jerusalém, acabou até o templo para não fazer mais. O Senhor nem deixou construir esse templo de novo para que os judeus não prosseguissem fazendo o que era feito, matava um animal para cada pecado para poder se livrar dos pecados. Então, a partir daí, o Senhor Jesus veio e fez de uma vez por todas. Todos que nele crer e segui-lo será salvo e seus pecados serão perdoados, né? Ele fala que nossos pecados, a partir da hora que nós reconhecemos e entregamos, pedimos perdão, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Então, gente, o nosso Senhor, ele sendo judeu, porque o Senhor Jesus é judeu, ele fez a última Páscoa, ele com os seus apóstolos, né? A Páscoa que ele fazia era o que realmente tinha sido estipulado pelo Senhor, né? Por ele próprio, né? Há 1445 anos antes com um cordeiro. E agora ele estava fazendo a última Páscoa com os seus apóstolos. Então ali, estou explicando tudo isso por quê? Porque aí chegando o dia da Páscoa, os principais sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles procuravam matar o Senhor Jesus. Então, gente, esses escribas, esses fariseus, esses sacerdotes que nós estamos falando aqui, eles seriam nos dias de hoje, para nós entendermos melhor, os pastores, né, os falsos pastores, os padres, falsos padres, governantes e etc, né? Todos, sabe aqueles que se misturam por ganância e por poder? Exato, é esse mesmo, tá? São esses aí que se misturam. Não tô falando dos corretos, tô falando dos que estão errados, tá, gente? E nesse meio veio o pacto da traição. Então estavam ali conversando, né? Todos eles conversando, e aí veio o pacto da traição, né? Satanás, ele entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos. Olha só, gente, Judas também fez milagre quando estava na terra. Ele também fez, ele foi autorizado pelo Senhor para sair e fazer milagre. Só que ele fez e depois ele, acho que o poder, o dinheiro falou mais alto e ele se perdeu no meio do caminho, né? E aí o que ele fez? Satanás entrou nele, aquilo que eu falei, se você não está firme no caminho do Senhor e sair um minutinho do caminho do Senhor, você vai ficar por sua livre e espontânea vontade, certo? Saiu do caminho do Senhor, automaticamente está no caminho, você pode encontrar qualquer coisa que não presta, e foi o que aconteceu com Judas. Ele se desviou um pouquinho de Deus, Satanás entrou nele, né, que era um dos 12, e foi fazer um acordo com os principais sacerdotes e os capitães. Foi lá e falou, vamos fazer o acordo aqui, e como que ele ia fazer para entregar, né? Sobre como ele entregaria o Senhor Jesus para esse pessoal que queria matá-lo. Então, o que aconteceu? Todos se alegraram e combinaram em dar dinheiro para Judas. Olha só, o que o dinheiro faz? Eles combinaram, olha, vamos dar dinheiro para Judas, que imediatamente concordou, né? Recebeu o dinheiro, falou, não, eu vou entregar ele por dinheiro. Então, tá aqui, tá? Judas que concordou em mostrar aonde o Senhor ficava durante a noite. Por quê? Porque ele era discípulo, ele era apóstolo do Senhor Jesus, ele sabia onde o Senhor Jesus ficava durante a noite, que o Senhor, à noite ele orava, ele ia para orar, né? A gente já falou sobre isso. Então, gente, foi o que ele fez. Ele
aceitou o dinheiro, né? As 30 moedas de prata, como todo mundo já sabe, e foi lá para entregar o Senhor Jesus aos escribas, aos que queriam poder de todos os meios, né? Aos sacerdotes, aos falsos pastores, né? Então, vamos prestar muita atenção, tá? Se com Judas aconteceu isso aqui, ó, um desvio que deu no que deu, né? Então, nós temos que ficar firme no caminho do Senhor. Eu expliquei tudo isso, negócio da Páscoa, para vocês entenderem, gente, que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate e nem com coelho, não tem nada a ver. Deus deixou escrito uma coisa, Satanás é invejoso e veio e colocou outra embaixo. Aí o ser humano, ao invés de seguir o que o Senhor mandou, ele vai lá e segue o quê? Ele segue o que o Satanás deixou. O Senhor Jesus falou, eu deixo a vida eterna, eu vim mostrar a vida eterna para vocês, né? O Satanás entrou e falou, não, ele está mentindo, vocês vão lá pela uma religião que seja espiritista lá e vai dizer que vocês vão ter que morrer várias vezes para ir voltando, vai morrendo, vai voltando, vai morrendo, vai voltando, vai se arrumando, vai se ajeitando. Isso é mentira porque é uma mentira do Satanás. Deus não falou isso e ele falou que está permitido morrer uma única vez só e acabou. Então, Satanás faz isso para a pessoa se lascar toda e ir junto com ele para o lago de fogo e enxofre. Tá bom? Por isso que eu expliquei, que é uma coisa que se não explicar a pessoa não entende. Foi bem nessa época que o Senhor estava explicando, né? E é o versículo e é o capítulo que nós estamos lendo, os versículos que nós estamos explicando sobre, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com o Senhor Jesus.